Então, vamos começar a ler capítulo 8, do verso 1 ao verso 8, que diz: E Saulo, o apóstolo Paulo, né? Saulo aqui ainda não era apóstolo, consentia em sua morte. Nós vimos, né, no capítulo 7 que Estevão foi morto, né, apedrejado, e porém Saulo consentia na morte ali de Estevão. Saulo, então, não era apóstolo, e nessa época ele fazia parte do Sanhedrim, né? Saulo é um fariseu que fazia parte do Sanhedrim, de família farisaica, nós vamos ver mais adiante, né? E então ali ele aprovou por meio do seu voto no Sanhedrim a morte de Estevão, né? E a gente sabe que isso mais tarde, Paulo vai escrever muitas cartas falando que ele tinha muito pesar de ter feito isso, né? Muito arrependimento por isso também. Continuando então, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, ou seja, todos os que não eram os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Né? Os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém, porém todos os discípulos foram dispersos para essas regiões. Verso 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele, né? E Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, ou seja, prendia, né? Paulo começou a perseguir a igreja, né? Todos os discípulos de Yeshua, ele perseguia. Quem eram esses discípulos? Judeus, né? Todos os judeus que acreditavam e que eram discípulos de Yeshua Jesus, Paulo perseguia, entrava nas suas casas e pegando mulheres e homens, ele os prendia, né? E verso 4. Entretanto, os que foram dispersos, os discípulos que foram dispersos, fugindo, né, do apóstolo Paulo, que aqui não era apóstolo, era apenas Saulo, né, fugindo de Saulo, então, os discípulos iam por toda parte, pregando a palavra do Eterno, Baruch Hashem. E Filipe, aqui o Filipe é o Filipe judeu, de fala grega, não é Filipe o apóstolo, tá? E Filipe descendo a cidade de Samaria, porque ele era um discípulo que se dispersou, né? Por causa dessa perseguição. Então, Filipe desceu a Samaria anunciando Cristo, Yeshua, né? E as multidões entendiam, as multidões de judeus, né? Entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, ele também fazia grandes sinais, assim como os apóstolos. Embora ele era discípulo, fazia grandes sinais. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. É que você vê, né? Que os apóstolos faziam de milagres, prodígios e sinais, os seus discípulos também faziam. Aqui nós estamos vendo o Filipe, né, fazendo. E houve grande alegria naquela cidade. Imagina, como não ter, né? Uma pessoa passando, curando, fazendo milagres, sinais e prodígios em nome de Yeshua, né? O Filho de Deus, realmente é algo assim maravilhoso, né? Continuando então, do verso 9 a 25, que diz: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica. Então, ele era um mágico, entre aspas, né? Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Então, aqui ele estava iludindo, né? Uma pessoa que enganava as outras, né? Fazia truques de mágica. Verso 10. Ao qual todos davam ouvidos. Infelizmente, né? Todos davam ouvidos. Do menor ao maior, olha aqui, né, como as pessoas estavam sendo enganadas e iludidas e estavam perecendo, né, por não conhecer a palavra de Deus. Dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder, mas claro que ele não era, né, gente?
Aqui já fala que estava iludindo e fazia truques de mágica, né? Verso 11. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então, ele era um enganador, né? Verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, Filipe é esse, né? Judeu que falava grego, não era aqui o apóstolo, que o Filipe estava evangelizando ali, né? Em Samaria, a respeito do reino de Deus e do nome de Yeshua, o Mashiach, né? De Jesus Cristo. Então, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Conforme Filipe ia pregando, eles iam crendo, né? E iam sendo batizados, né? O próprio Simão, esse mágico, né? Que enganava as pessoas, até ele abraçou a fé. E tendo sido até mesmo batizado, ele acompanhava Filipe de perto, observando, né, feliz, extasiado, os sinais e grandes milagres ali praticados. Então, ouvindo os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, que em Samaria, né, que em Samaria são os judeus samaritanos, eles têm uma ancestralidade, né, judaica, né? Então, eles ficaram sabendo que lá em Samaria os samaritanos receberam a palavra de Deus, né? E enviaram-lhe os apóstolos, tanto Pedro como João. Então, nós vemos aqui toda a história ainda continuando como judeus, né? Nós vemos apóstolos, discípulos de Yeshua, todos judeus, pregando para outros judeus. Aqui, samaritanos. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que eles também recebessem o quê? O Espírito Santo. Né? Então, os apóstolos queriam que os samaritanos ali que tinham crido e sido batizados, que eles também recebessem o Espírito Santo. Perguntando, não havia ainda descido sobre eles nenhum deles, né? O Espírito Santo. Então, eles sabiam, os apóstolos, né? Tinham perguntado e eles disseram, não, eles não tinham o Espírito Santo, só foram batizados, né? Então, eles começaram a orar para que descesse sobre os samaritanos também o Espírito Santo. Mas somente haviam sido batizados em nome de Yeshua, de Jesus, né? Mesmo eles não recebendo o Espírito, mas eles haviam sido batizados em nome de Yeshua. Então, os apóstolos, aqui João e Pedro, né? Lhes impuseram as mãos, colocaram sobre ele as mãos, e assim eles recebiam o Espírito Santo. Os samaritanos estavam recebendo o Espírito Santo, então, através da imposição de mão dos apóstolos. Vendo, porém, Simão, aquele mágico enganador, né, que tinha até aqui adentrado a fé, aparentemente, que pelo fato dos apóstolos João e Pedro impor a mão nos samaritanos, era concedido o Espírito, então esse Simeão aí ofereceu-lhes dinheiro aos apóstolos João e Pedro, propondo a eles, olha, vocês me dão aí também este poder que vocês têm de colocar a mão e descer o Espírito sobre outra pessoa, para que eu também, quando eu puser a mão sobre alguém, a pessoa receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, né? Que você vê que ele estava usando dinheiro para obter os dons do Espírito. Os dons que são gratuitos através da nossa fé, da nossa boa intenção do coração, do nosso querer fazer a obra do Eterno, querer ajudar o Eterno, querer servir o Eterno e ao próximo, né? Você vê que aqui Simeão queria comprar com dinheiro. Então Pedro respondeu a ele, o teu dinheiro, Simão, seja contigo para a sua perdição, pois julgaste adquirir por meio de dinheiro o dom de Deus. Né? A gente sabe que por meio de nenhum dinheiro a gente consegue nenhum dom de Deus. O dom de Deus é gratuito e ele dá somente aos seus servos fiéis que se esforçam em servir e servir ao próximo, né? Deus, ele sonda corações e mente, né? Ele sabe a intenção nossa e aquele que tem intenção verdadeira e genuína e aquele que só quer ganhar dinheiro ou pagar com dinheiro ou tem ainda dinheiro na sua mente, né? Como se o dinheiro fosse algo para Deus, né? Sabemos que Deus não é Deus do dinheiro, né? Deus, ele é Deus além disso. O dinheiro é algo do homem, né? É algo humano, não é algo divino, algo de Deus.
Verso 21 diz: não tens parte, Simão, nem sorte nesse ministério, porque o teu coração ainda não é reto diante de Deus. Tu vê que ele tinha sido batizado, adentrado a fé, porém o coração dele não estava ainda, né, com novo nascimento. Ele ainda pensava no dinheiro, usava somente o dinheiro, queria que o poder sobre as pessoas, né? Você vê aqui que, embora batizado e recebendo a palavra, ele ainda continuava precisando, né, de arrependimento genuíno e de uma mudança de vida, né? Isso não é algo assim muito difícil de se acreditar, porque até hoje em dia, né? Pessoas que leem a palavra, que sabem ela de cor e salteado, porém não tiveram um novo nascimento, não tiveram mudança de vida, ou seja, não receberam Espírito, né? Verso 22 diz: arrepende-te, Simão, pois da tua maldade, porque é um mal, né? A pessoa achar que vai comprar um dom de Deus com dinheiro, isso é um mal, né? E roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração, pois vejo que você está em amargura e laço ainda de iniquidade, né? Porque ele não tinha arrependimento genuíno, não tinha mudança de vida, não tinha recebido o Espírito. No verso 24 diz: respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que vocês estão dizendo sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Então, Pedro e João voltam para Jerusalém e evangelizam muitas aldeias dos samaritanos. Samaritanos são judeus, tá? Também, né? Eles têm ancestrais judaicos. Então, é uma classe também de judeus. Então, nós já vimos até aqui em Atos, né? Judeus saduceus, judeus fariseus, judeus samaritanos. Então, continuando, verso 26 ao verso 40, que diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, né? Que Filipe, o evangelista, né? Era judeu de fala grega. Então, um anjo, um melachim, né? Um mensageiro do Eterno, falou a Filipe dizendo: vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto agora. Ou seja, não tem ninguém lá, pode ir tranquilo, sem problema, né? Porque lembra, né? Estavam sofrendo grande perseguição, inclusive perseguição do Sanhedrim, ao qual Saul, que futuramente será o apóstolo Paulo, né? Fazia perseguição de pessoas. Então, Melahim falou, pode ir lá que tá tranquilo agora, está deserto, não tem ninguém lá, está seguro, né? Então, Filipe foi. E eis que um etíope, eunuco, né? É um homem castrado, né? Ele era alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então, era o etíope que viera adorar em Jerusalém. Aqui você já vê que ele era um judeu, né? Ele era um judeu que subia a Israel para adorar o Eterno. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o quê? O profeta Isaías. Então, era um etíope, né? Um judeu etíope, que estava lendo em hebraico, aramaico, o profeta Isaías, né? Então, nós sabemos que toda a antiga aliança, né? Ela é escrita em hebraico e aramaico. E aqui você vê um etíope lendo porque ele era judeu, tá? Então, ele estava lendo Isaías. Olha que maravilhoso, né? Como o Eterno trabalha de pedir para que Filipe fosse até este, né? Verso 28 diz: estava de volta e assentado no seu carro, ele vinha lendo o profeta Isaías. Então, ele estava vindo de carro, né? Que no caso, nessa época, era cavalos, né? E tinha provavelmente um cavalo puxando, né? Esse carro, essa carroça. E ele vinha ali lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo de Deus a Filipe:
aproxima-te daquele carro e vai acompanhando aquele carro. Então, correndo, Filipe ouviu ele lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que você está lendo? Né? Filipe ficou admirado, né? Será que ele compreende o que ele está lendo? Porque ele vinha lendo Isaías. Imagina, né? E esse etíope respondeu: mas como que eu vou poder entender se ninguém me explicar? Né? Então não tem como realmente, se ninguém explicar, como ele vai entender, né? Assim como nós, se ninguém nos explicar, como nós vamos entender também, né? Porque é todo um contexto aí por trás, né? E convidou, então, Filipe a subir no carro dele e a sentar-se junto a ele. Aqui eu não sei se o carro também era puxado por cavalos ou por pessoas também, né? Por escravos, servos, não sei. Então, ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, né? Ele vai estar lendo aqui Isaías, capítulo 53, do verso 7 ao 8. Né? Então, ele estava lendo Isaías, porque até então não existia, né, a nova aliança, Brit Hadashah, os evangelhos, Apocalipse, não estava escrito ainda, né? Ele está lendo aqui Isaías, que diz, né? Foi levado como ovelha ao matadouro. Tá falando de quem aqui? De Yeshua, a gente sabe, né? Yeshua foi levado como ovelha ao matadouro. Porém, ele estava lendo e ele não estava entendendo isso, claro. E como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Tá falando aqui mais uma vez de Yeshua. Na sua humilhação, né? Yeshua foi humilhado, lhe negaram justiça. Né? Na sua humilhação, Yeshua foi injustiçado. Ele morreu sem ter cometido nenhum erro, nenhum pecado. Né? Ele morreu em nosso favor, em nosso lugar. Ainda diz, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me explique a quem se refere o profeta aqui Isaías. Fala de si mesmo? Ou fala de algum outro? Então aqui você vê, né? Ele pedindo explicação de Isaías pro Filipe, evangelista de fala grega, né? Judeu de fala grega. E então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, a Yeshua. Então ele falou que essa passagem falava de Yeshua. Vê aqui no verso 35 que não fala assim. Então Filipe falou para ele, não, isso já foi abolido, não existe mais Isaías. Isso aí já foi abolido, já foi cumprido. Tu vê que ele não fala isso, pelo contrário. Ele inclusive até explica, né? E você vê aqui então, né, que até essa falácia que a antiga aliança foi anulada, até que já prova que não foi. Aqui você vê um eunuco lendo Isaías e Filipe explicando para ele que falava de quê? De Yeshua. Se a gente anula então a antiga aliança, se a gente anula também Isaías, a gente anula também Yeshua. Não tem como, né? Yeshua faz parte da antiga aliança. A antiga aliança fala de Yeshua. Então nada foi anulado. Verso 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia uma água, provavelmente um riacho, um lago, alguma coisa nesse sentido, disse o eunuco, eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Então aqui você vê Filipe mandando o eunuco, você vê que o eunuco no verso 38, pedindo para parar o carro, e ambos descendo, a água, e Filipe batizou o eunuco. Então ele foi batizado, em nome de Yeshua. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, tirou ele dali, foi arrebatado. Aqui se fala assim, Deus, incrível, Filipe foi arrebatado. Essa é a palavra, irmãos. É como se tivesse ali num lugar e de repente não tivesse mais e fosse para outro, Aqui você vê um teletransporte, digamos assim, Claro, não é esse o nome certo é arrebatamento aqui. Ele foi arrebatado para outro lugar, Como se ele fosse teletransportado para outro lugar. Então, não vendo mais, porque estava ali, de repente não estava mais, O eunuco não viu mais Filipe.
Então, este foi seguindo o seu caminho de volta, né? Cheio de júbilo, cheio de alegria, estava cheio do Espírito Santo, né? E recente tinha sido batizado. E sabendo, né, de todo o evangelho que falava de Cristo e da salvação através de Yeshua Jesus, né? Mas Filipe veio achar-se em Azoto, em outro lugar, foi teletransportado ali de onde estavam até Azoto. E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Incrível, né, gente? Incrível. Até ter transporte aqui para os discípulos servos do Eterno, com o intuito de evangelizar, de levar a palavra do Eterno, acontece em Atos, depois de ter, inclusive, ensinado o profeta Isaías, né? Então, não foi anulada a Torá, não foi anulado os escritos, nem os profetas. A palavra de Deus em nenhum momento foi, então, só acrescentando, né? Para Filipe, então, ele continuou, né, realizando o trabalho de um evangelista, né, por todas as cidades do litoral norte, até chegar a Cesareia. Que fica a uns 54 quilômetros do norte de Tel Aviv. E lá ele se casou e fixou moradia. Que nós vamos ver mais adiante que fala isso no capítulo 21, do verso 8 ao 9. Caso vocês queiram comentar, acrescentar algo, corrigir ou tirar alguma dúvida, pode estar fazendo para que a gente possa estar encerrando, né, o estudo de hoje. Porém, vocês podem a qualquer hora, a qualquer momento e a qualquer dia, né, estar tirando dúvidas também sobre Atos.